Meu irmão e meus pais me cortaram, me chamando de mentiroso quando os avisei sobre a infidelidade da noiva dele, mas este mentiroso não vai depor no divórcio dele. Há 3 anos tentei convencer meu irmão de 35 anos a cancelar o casamento depois de descobrir que sua noiva de 33 anos o estava traindo, mas infelizmente ninguém na família prestou atenção ao que eu disse e eles se casaram. Para piorar as coisas, eles fizeram com que a família me excluísse, me rotulando de mentiroso ciumento que não suportava ver meu irmão feliz. Desde então não tive absolutamente nenhum contato com minha família e eles também não fizeram nenhum esforço para se comunicar comigo até recentemente. Há alguns dias eles apareceram porque obviamente meu irmão estava se divorciando e precisavam que eu testemunhasse para que ele não tivesse que pagar pensão alimentícia. No entanto, eu me recusei terminantemente a ajudá-los e agora eles me chamam de insensível e egoísta. Por um lado, me sinto bastante satisfeito em poder recusar, sinto que este é o encerramento que eu precisava. Mas por outro lado, muitos dos meus amigos me disseram que vou me arrepender disso no futuro porque esta poderia ser a única oportunidade de me reconciliar com minha família. Se eu recusar agora talvez nunca mais tenha essa oportunidade. Então estou bastante em conflito sobre o que fazer. Eu seria o vilão se não testemunhasse a favor do meu irmão no tribunal de família? Para quem quiser saber mais detalhes, aqui está a história completa. Meu irmão, vamos chamá-lo de Mickey, e sua noiva, agora esposa, vamos chamá-la de Nina, estavam juntos há 2 anos quando ficaram noivos. Eu não era particularmente próximo de Mickey, nunca fui realmente porque tivemos uma intensa rivalidade entre irmãos enquanto crescíamos e isso atrapalhou nosso relacionamento. Mesmo como adultos eu me encontrava constantemente competindo com ele, mesmo que de forma subconsciente. O triste era que meus pais nunca fizeram muito para desencorajar isso também, então eles também estavam cientes de que eu não gostava muito do meu irmão e se ressentia do fato de que o tratavam melhor só porque ele era mais bem-sucedido do que eu. Para ser justo, naquela época eu era um pouco ingênuo e acreditava que pelo menos a família não deveria te julgar com base em como você está na vida, eles deveriam ter alguma imparcialidade, especialmente quando se trata de irmãos. Mas claro, agora eu sei que tudo isso é bobagem, as pessoas te julgam pelo quão bem-sucedido você é não importa o que aconteça, e isso inclui a família. Enfim, naquela época eu não sabia todas essas coisas e não sabia como lidar com as situações, simplesmente dizia o que me vinha à mente. E dessa forma meus pais perceberam que eu sempre tive ressentimento do meu irmão porque embora me custe admitir ele tinha sido melhor do que eu em certas coisas. Infelizmente essas certas coisas eram as únicas que contavam para meus pais, já que ele era bom em matemática e ciências, e começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia logo após a faculdade, o que significava que ele também estava ganhando muito dinheiro, mesmo sendo relativamente jovem em comparação com seus colegas. Não era surpreendente, ele era bastante brilhante e com o tempo sua carreira só crescia. Por outro lado, eu não estava indo tão bem, escolhi estudar literatura e tentei me tornar um escritor, abandonei no meu 2º ano porque fiquei deprimido ao perceber que provavelmente não era tão bom escritor quanto me disseram desde a infância. Quando eu era mais jovem era medíocre na maioria das matérias, mas a escrita era onde eu realmente me destacava e ganhava todos os tipos de concursos e coisas do tipo. Então pelo menos dessa forma quando éramos mais jovens eu estava no mesmo nível do meu irmão porque eu tinha minhas habilidades de escrita para competir com suas medalhas por seus projetos e coisas assim. No entanto, depois de abandonar a faculdade tentei seguir meu próprio caminho e tentei a sorte como redator freelancer, mal ganhava o suficiente para sobreviver sozinho, enquanto meu irmão estava indo extremamente bem e até tinha começado a devolver dinheiro aos meus pais. Naturalmente era inevitável que surgissem comparações e cada vez que a família se reunia meus pais se certificavam de me lembrar que eu deveria levar minha vida mais a sério e começar a fazer algo mais respeitável como trabalho. E cada sermão sobre minha vida sempre terminava com eles me comparando com meu irmão, dizendo que eu deveria seguir seu exemplo ou alguma outra coisa igualmente molesta. Na maioria das vezes eu acabava discutindo aos gritos com eles cada vez que diziam coisas assim, dizendo que eles estavam sendo pais terríveis ao me comparar com meu irmão sem razão e que eu estava cansado de que continuassem trazendo à tona o mesmo assunto repetidamente desde a minha infância. Era a mesma rotina de sempre. Brigávamos, deixávamos de nos falar por algumas semanas, mas depois eles voltavam a se aproximar de mim e tentávamos nos reconciliar. E então, claro, Mickey ficou noivo da namorada com quem estava há 2 anos. Eu a tinha visto algumas vezes quando ela visitou a família enquanto eles estavam namorando. Ela parecia bastante agradável, mesmo durante o tempo em que estiveram noivos. Ela parecia uma boa pessoa. Mas então, cerca de 2 semanas antes do casamento, minha família organizou um jantar em nossa casa. Embora Mickey e eu não nos dessemos bem pessoalmente, sempre tínhamos tentado manter as aparências. Eu tinha participado ativamente de todos os eventos do casamento, embora realmente não me interessassem. Então, em algum momento decidi sair para fumar e ainda me arrependo de ter feito isso porque foi quando vi Nina se beijando com um dos meus primos mais novos, Jacob de 27 anos. Meus pais não sabiam que eu fumava naquela época, então tive que me afastar um pouco da casa. Quando vi o carro de Jacob fiquei um pouco confuso porque ele tinha dito que ia para casa. Decidi dar uma olhada para ver o que estava acontecendo e foi então que os vi juntos. Não sei quem dos 3 estava mais surpreso, mas apaguei imediatamente meu cigarro e comecei a caminhar de volta para casa sem nem olhar para trás. Uma vez de volta Nina entrou alguns minutos depois e Jacob não estava em lugar nenhum, suponho que ele finalmente foi para casa. Por sorte todos estavam bebendo e ninguém notou que nós 3 tínhamos estado ausentes, então ninguém perguntou o que estava acontecendo. Naquela noite não contei nada ao meu irmão porque não tinha processado o que acabará de ver, eu ainda estava confuso e
fui para casa bem rápido. No entanto, Nina me ligou implorando para que eu não contasse nada a Mickey sobre o que eu tinha visto. Não sei como ela conseguiu meu número, mas estava desesperada para que eu não dissesse nada. Ela afirmou que só tinha beijado Jacob naquela única vez e que se arrependia profundamente. Prometeu que não aconteceria de novo, dizendo que estava completamente comprometida com Mickey e que não queria que eu arruinasse o casamento deles. Tudo o que ela queria era que eu guardasse seu segredo. Naquela noite pensei em tudo e decidi que teria que contar a Mickey o que eu tinha visto. Embora não fossemos exatamente próximos, eu devia isso a ele como seu irmão. Era o mínimo que eu podia fazer. Além disso, eu não ia deixar que uma pessoa infiel se safasse. Então, pedi que nos encontrássemos para almoçar no dia seguinte e contei tudo a ele. Ele pareceu surpreso e magoado, mas não respondeu imediatamente. Só disse que estava grato por eu ter lhe contado a verdade e então foi para casa. Depois disso não sabia o que esperar, mas definitivamente me surpreendi quando ninguém se comunicou comigo por alguns dias. Fiquei ainda mais confuso quando percebi que todos da família me haviam bloqueado em todas as plataformas. Aproximadamente uma semana antes do casamento, sem saber o que estava acontecendo, tentei visitar meus pais, mas eles se recusaram a abrir a porta. Sem outra opção, fui ver Mickey suspeitando que ele estava envolvido de alguma forma. Ele abriu a porta, mas só para me insultar. Tão logo me viu, começou a fazer gestos desagradáveis e me pediu que fosse embora. Fiquei atônito com o comportamento dele, porque da última vez que conversamos ele tinha me agradecido por ser honesto com ele. Agora, no entanto, me acusava de tentar arruinar seu relacionamento com Nina porque eu era um amargurado. Disse que eu tinha inventado a história sobre ela e Jacob só para criar drama. Foi extremamente doloroso ouvi-lo dizer isso, mas percebi que Nina provavelmente o tinha convencido de que eu estava mentindo. Então não discuti. Sabia que não havia como argumentar com ele, então me virei e fui embora. Mais tarde naquele dia recebi uma mensagem dos meus pais que me haviam desbloqueado apenas para me dizer que não queriam mais contato comigo. Me acusaram de ser um mentiroso ciumento e amargurado que tentava arruinar a vida e o casamento do meu irmão por ressentimento. Disseram que sempre souberam que eu invejava o sucesso de Mickey e que inventei mentiras horríveis sobre sua noiva só para separá-los. Eles chamaram minhas ações de repugnantes e me disseram que não queriam ter nada a ver comigo. Nunca mais. Era óbvio que Nina os havia manipulado e eles acreditaram nela em vez de no próprio filho. Eu não tinha mais nada a dizer depois disso. Durante os 5 anos seguintes não tive contato com meus pais, meu irmão nem com o resto da minha família. Para eles eu sempre seria alguém que tentou arruinar o casamento do meu irmão devido às minhas inseguranças. Não havia nada que eu pudesse fazer para mudar essa percepção, então simplesmente deixei para lá. Os primeiros anos foram difíceis. No início lutei contra a depressão, sentindo-me profundamente afetado por tudo que havia acontecido com minha família, mas eventualmente me recuperei. Agora, na verdade, estou indo muito bem. Meu trabalho como redator publicitário paga melhor, já que passei vários anos na indústria e sou um homem mais reconhecido. Estou contente com o que tenho e não sinto muita falta da minha família porque cheguei à conclusão de quão tóxicos eles eram. Recentemente, quando eles apareceram na minha casa me pedindo ajuda para testemunhar a favor do meu irmão no tribunal de família, eu me recusei diretamente. Não sinto que lhes deva nada depois de tudo que me disseram e da maneira como sempre me trataram. Como mencionei no início, meus amigos acreditam que vou me arrepender dessa decisão e pensam que pelo menos eu deveria conversar com meus pais e meu irmão, possivelmente esclarecer as coisas em vez de me fechar completamente. Eles acreditam que eu deveria dar uma chance à reconciliação, mas não tenho certeza se é isso que quero fazer. Minha família não deixou pedra sobre pedra para tentar me fazer sentir culpado pela minha decisão. Eles têm me enviado mensagens e e-mails constantemente dizendo que estou sendo insensível e egoísta. Insistem que tinham razões válidas para me afastar e que acreditar em Nina em vez de mim naquela época. Honestamente, por mais que me custe admitir, em parte eu entendo o ponto de vista deles. Como mencionei antes, eu costumava discutir com meus pais cada vez que me comparavam com meu irmão. Naturalmente meus pais acreditavam que eu realmente tinha ressentimento de Mickey. Então quando Nina lhes disse que eu estava apenas inventando histórias horríveis para arruinar a vida dele, eles estavam inclinados a acreditar nela. Já mencionei que costumava ter discussões acaloradas com meus pais cada vez que me comparavam com meu irmão. Não estou dizendo que eles estavam certos, mas as coisas que eu dizia sobre eles e sobre Mickey também eram frequentemente duras. Então, em parte não culpo totalmente meus pais por terem acreditado em Nina naquele momento. Além disso, eu também não lutei realmente para me defender, simplesmente deixei que as coisas seguissem seu curso. Então naturalmente eles não tentaram me contatar nos 5 anos seguintes, já que continuavam acreditando que eu havia mentido, até que descobriram sobre as infidelidades de Nina. Esta é também a razão pela qual agora me sinto culpado por tudo. Realmente acredito que poderíamos ter resolvido as coisas como família se todos tivéssemos nos esforçado, mas nenhum de nós fez isso, e isso me inclui. Por isso me sinto em conflito sobre minha decisão. O que meus amigos disseram continua me dando voltas na cabeça. Esta poderia ser minha única oportunidade de consertar meu relacionamento com minha família. Sei que as pessoas costumam dizer que podem seguir em frente sem a família, especialmente quando ela é tão tóxica quanto a minha, mas não consigo tirar da cabeça a sensação de que posso estar cometendo um grande erro. Então, realmente preciso saber, eu seria o vilão por me recusar a ajudar meu irmão testemunhando a seu favor no tribunal? Atualização. Pensei muito sobre a situação e decidi que não vou testemunhar a favor do Mickey.
Não preciso fazer isso. Nem preciso reparar meu relacionamento com minha família porque durante os últimos 5 anos me virei bem sem eles e tenho certeza de que eles podem dizer o mesmo. Eles não teriam entrado em contato comigo se não fosse pelo divórcio e a situação da pensão alimentícia. Nem acredito que eles queiram consertar o relacionamento. Eles só precisam de mim e provavelmente vão me descartar como fizeram há 5 anos. Mickey e Nina estão em processo de divórcio há meses. Então não é como se eles não soubessem que eu estava dizendo a verdade sobre Nina naquela época. Eles sabiam. Simplesmente não acharam que fosse importante o suficiente para entrar em contato comigo até que precisassem da minha ajuda. Mickey flagrou Nina trocando mensagens com Jacob há alguns meses e foi assim que ele descobriu o caso. Nina insiste que o caso só está acontecendo há um ano alegando que se sentiu negligenciada por Mickey devido ao seu foco no trabalho. Naturalmente Mickey se recusou a pagar pensão alimentícia após o divórcio, mas Nina insiste que ele deve fazê-lo porque ele ganhou mais dinheiro do que ela durante o casamento. É aqui que eu entro. Mickey e meus pais querem que eu testemunhe para provar que o caso de Nina com Jacob tem mais de um ano. Começou antes mesmo de se casarem, para que Mickey possa evitar pagar pensão já que este é um estado com culpa. Parece que eles não têm provas nem testemunhas, apenas o que Mickey descobriu na época no telefone de sua esposa, a quem ele confrontou imediatamente. Então ele não teve tempo de fazer capturas de tela ou o que quer que seja já que começou a discutir com Nina que pegou o telefone e apagou tudo. É uma grande confusão e honestamente é algo complicado. Mas o ponto é que Mickey e meus pais sabem do caso de Nina com Jacob há meses, então eles sabiam que eu estava dizendo a verdade e ainda assim não se deram ao trabalho de entrar em contato comigo. Foi isso que eu percebi enquanto pensava sobre esta situação. E finalmente decidi que não lhes devia nada. Terminei com eles e vou me manter afastado como fiz nos últimos 5 anos. Não respondi a nenhuma de suas mensagens ou e-mails desesperados, nem sinto necessidade de fazê-lo. No entanto, conversei com meus amigos sobre isso já que foram eles que me incentivaram a conversar com minha família e esclarecer as coisas. Eles estavam cuidando de mim e não queriam que eu me arrependesse, então senti que precisava contar a eles minha decisão. Percebi que eles não concordavam totalmente, mas expliquei meu raciocínio mesmo assim. Eu realmente não devia uma explicação a eles, mas a ofereci de qualquer maneira porque durante os últimos 5 anos desde meu rompimento com minha família meus amigos foram as únicas pessoas ao meu lado e sou muito grato por isso. Contei a eles como minha família me tratou no passado e o quão tóxicos eles realmente eram. Meus amigos já tinham uma ideia geral, mas desta vez entrei em detalhes. Nunca falei muito sobre isso antes porque era muito pessoal e eu odiava reviver, mas senti que eles precisavam entender exatamente o quão profunda era a dor. Contei a eles sobre os insultos e acusações quando contei a verdade à minha família sobre Nina. Finalmente eu disse a eles que a única razão pela qual minha família estava se aproximando de mim agora era porque precisavam da minha ajuda, não porque realmente me valorizassem como pessoa. Eles sabiam há meses que eu estava dizendo a verdade e ainda assim nunca se desculparam por seu comportamento. Mesmo agora não é que eles tenham se desculpado exatamente, em vez disso eles simplesmente ficaram na defensiva. Quase me enganaram por um momento e quase considerei o ponto de vista deles, mas no final das contas eles deveriam ter acreditado no próprio filho em vez de em Nina, e não o fizeram. Então agora é hora de que eles enfrentem as consequências de suas decisões. Não posso evitar. Tentei avisar Mickey e meus pais naquela época, mas eles não se importaram e em vez disso me insultaram e me excluíram de suas vidas. Seria errado da minha parte voltar para essas pessoas e não quero me machucar dessa maneira nunca mais. É por isso que escolho me manter afastado. Depois de me abrir com meus amigos eles me garantiram que me apoiariam não importa o que eu escolhesse. Agora que eles conhecem toda a situação e entendem exatamente como me sinto, concordam que tomei a decisão certa para mim. Está tudo bem entre nós e estou muito feliz por isso. Atualização 2. 2 semanas se passaram desde que minha família apareceu na minha casa pela primeira vez tentando me fazer ajudá-los. Depois disso, como eu não respondi a nenhuma das mensagens ou e-mails que me enviaram, eles decidiram vir pessoalmente pela primeira vez em 5 anos. Era fim de semana, então eu estava em casa, e por volta do meio-dia a campainha começou a tocar sem parar. Obviamente, quando olhei pelo olho mágico tinha que ser minha família. Decidi que ia fingir que não estava em casa, então deixei a campainha tocar por alguns minutos. Mas então, em vez de ir embora, meu pai começou a gritar dizendo que sabia que eu estava em casa e que precisava falar comigo. Não sei como ele percebeu isso, mas de qualquer forma, não respondi por alguns minutos. Meu pai continuou gritando do lado de fora da porta, mandando eu abrir, mas eu nem me mexi. Eventualmente ele e Mickey começaram a empurrar a porta com todas as suas forças e eu fiquei com medo de que ela se quebrasse. Então finalmente tive que me levantar e abrir a porta. A essa altura eu já estava bastante irritado porque tinha deixado claro que queria que me deixassem em paz e realmente não queria ter que chamar a polícia. Eu moro em um bom bairro e também não queria lidar com o incômodo de passar por isso. Então abri a porta e deixei bem claro que não queria falar com eles e que já havia tomado uma decisão. Não ia ajudá-los. Não era uma questão pessoal a essa altura. Eu só queria me manter longe deles e eles precisavam respeitar isso. Aparecer na minha casa não ia me fazer mudar de ideia. Na verdade, só ia me deixar ainda mais bravo com eles. Meus pais não disseram nada, mas Mickey me disse que realmente precisava da minha ajuda porque não lhe parecia justo ter que pagar pensão alimentícia a uma esposa que o havia traído e que se eu pudesse ajudá-lo realmente deveria fazê-lo porque era a coisa certa a se fazer. Naquele momento eu comecei a rir.
Porque durante 5 anos fomos tudo menos uma família. Tudo porque eles não fizeram a coisa certa. E de repente só porque precisam da minha ajuda agora somos uma família e eu devo cumprir com meu dever? Eu disse a ele em tom cortante que não podíamos fingir ser uma família só quando lhes convinha e que eu não os considerava mais minha família. Então eles podiam sumir da minha frente. Suponho que eles não gostaram do meu tom porque meus pais começaram a perder a cabeça assim que eu disse isso. Meu pai começou a gritar comigo e minha mãe me disse que era meu irmão quem estava com o problema e que eu não podia abandoná-lo assim. Especialmente se alguém quisesse se aproveitar dele. Naturalmente respondi e em alguns minutos já estávamos envolvidos em outra briga aos gritos. Se não fosse por Mickey provavelmente teríamos continuado por muito tempo, mas felizmente ele conseguiu fazer com que ambos parassem. Então ele se virou para mim e literalmente começou a me implorar dizendo que realmente precisava da minha ajuda e que sabia que não tinha sido exatamente o melhor irmão no passado, mas que me devia um grande favor se o ajudasse dessa vez. Ele me disse que estava passando pelo período mais triste de sua vida e que não lhe parecia justo ter que sustentar financeiramente sua esposa infiel e que eu era o único que podia impedir que essa injustiça continuasse. Parecia muito dramático, mas eu sabia que ele estava desesperado e realmente contava comigo. No entanto, naquele momento depois da briga que acabará de ter com meus pais eu literalmente não tinha nenhum interesse em ajudar nenhum deles e apenas disse a eles para irem embora ou eu chamaria a polícia. Então fechei a porta e eventualmente eles foram embora. Não sei se fiz a coisa certa ou não, mas só espero que me deixem em paz depois disso porque realmente não tenho nada a dizer a eles. Me sinto mal pelo Mickey. Acho que se nossos pais tivessem sido melhores como pais poderíamos ter tido um relacionamento completamente diferente. Não estou dizendo que ele seja perfeito e que não tenha parte da responsabilidade nisso, mas honestamente, não consigo evitar me sentir mal pela situação em que ele está agora. Se ele tivesse me escutado quando avisei ele poderia ter evitado toda essa situação. Mesmo hoje, acredito que foram nossos pais que estragaram tudo para ele porque eu poderia ter conseguido que ele aceitasse minha ajuda se nossos pais não tivessem se comportado tão mal comigo. Enfim, o estrago já está feito embora eu realmente espere que ele se livre de pagar pensão alimentícia. Porque falando estritamente de um ponto de vista moral, eu não gostaria que Nina conseguisse se safar legalmente. Não acho que ela mereça. Eu acho que ela é o pior e a detesto ainda mais do que detesto meus pais, e isso realmente diz muito. Além disso, eticamente falando, não seria certo que Mickey tivesse que pagar pensão alimentícia, e mantenho minha posição sobre isso. Então, definitivamente não vou ajudá-lo, mas espero que as coisas deem certo para ele agora. Atualização 3. Olá, 3 meses se passaram desde minha última atualização. Não tenho estado ativo aqui porque sinceramente não houve muito que valesse a pena comentar. Meus pais tentaram entrar em contato comigo várias vezes, mas infelizmente nunca se desculparam. Em vez disso apenas enviaram e-mails dizendo que eu estava cometendo um grande erro ao me recusar a ajudar meu irmão e que eles tinham vergonha de me chamar de filho. Como se isso fosse me fazer mudar de ideia. Além disso, não é como se isso mudasse nossa dinâmica familiar dos últimos 5 anos. Nesses e-mails eles constantemente me menosprezavam. Depois de um tempo cansei, então parei de lê-los. Tentei bloqueá-los, mas eles simplesmente criavam novas contas para entrar em contato comigo, então eventualmente aprendi a ignorá-los. Com o trabalho me mantendo ocupado não me incomodei com suas tentativas de comunicação. A única maneira pela qual eu me mantinha a par do caso da minha família era através de uma prima cuja mãe é próxima dos meus pais. Não tenho mantido contato com a maioria da minha família, mas minha prima e eu sempre nos demos bem, então ela tem me dado atualizações. Na semana passada soube que Mickey no final das contas terá que pagar pensão alimentícia. No final de tudo Nina ganhou e Mickey terá que pagar a indenização para sua ex-esposa, que também ficou com 50% de tudo, como suas economias, a casa e os carros. Sei que Nina abertamente começou a sair com Jacob agora que tudo se acalmou em relação ao seu processo de divórcio. Honestamente, duvido que as coisas terminem bem para Nina. Se ela quisesse ficar com Jacob ela teria feito isso. Ela não precisava ser descoberta. Ela poderia simplesmente ter pedido o divórcio muito antes para ficar livremente com ele. Mas assim são os infiéis. Provavelmente eles se excitam com o perigo e a aventura mais do que com a outra pessoa em si. Então sei que isso não vai terminar muito bem. Atualização 4. 6 meses se passaram desde que o divórcio do Mickey foi finalizado e durante esse tempo não tive nenhum contato com meus pais ou com ele. A essa altura sei que não sou a pessoa favorita deles. Especialmente depois que me recusei a ajudar no processo de divórcio. Mas para mim isso simplesmente reafirma o que eu sempre acreditei. Eles só tentaram entrar em contato comigo para que eu resolvesse algum problema ou lhes servisse de apoio quando lhes convinha. Se eu tivesse concordado esta atualização provavelmente seria sobre como eles me cortaram de suas vidas novamente agora que não precisam mais de mim. Mas aqui estamos e não sinto nenhuma perda. Pelo contrário, sinto que ganhei. No entanto, esta atualização não é para falar sobre isso, mas sim sobre as coisas novas que aconteceram na minha família desde então. Quanto a mim, minha vida continua como antes sem grandes mudanças ou sobressaltos e estou bastante contente com isso. O que mudou, no entanto, é a situação de quem me rodeia. Começando pela Nina. Sim, ela continua com o Jacob e pelo que sei através da minha prima o relacionamento deles não é exatamente um conto de fadas. Vários de vocês me perguntaram se o Jacob ainda faz parte da família, e a resposta é que agora ele é praticamente um pária. O curioso é que a família o excluiu de uma maneira semelhante à que fizeram comigo, com a grande diferença de que no caso dele eles têm um motivo genuíno. Suponho que para meus pais ambas as situações são comparáveis. A ironia aqui é quase dolorosa para mim porque eu tentei ajudar e fui cortado por isso, enquanto Jacob foi quem traiu seu próprio primo, e ambos terminamos no mesmo lugar. Mas o mais surpreendente
surpreendente é que agora Nina está grávida e isso trouxe mais complicações ao seu relacionamento com Jacob. Segundo minha prima, Jacob não está convencido de que o bebê seja dele. Não sei se ele tem alguma prova ou se são apenas suspeitas devido ao caráter da Nina e como ela lidou com suas infidelidades no passado. Suponho que isso só será esclarecido quando o bebê nascer. No entanto, eu diria que Jacob deveria pedir conselhos ao Mickey antes de se casar com Nina, se é que ele realmente está considerando dar esse passo, porque sair desse casamento depois pode ser muito mais complicado do que ele imagina. Passando para o meu irmão, sei que ele tem tido problemas sérios nos últimos meses. Ele perdeu o emprego, algo que me parece estar ligado em parte à situação emocional que o divórcio lhe deixou. Segundo minha prima, ele está muito deprimido desde que a verdade foi descoberta e seu casamento foi arruinado da maneira que foi. Não me dá nenhuma alegria saber disso, mas honestamente, também não sinto que mudaria algo se voltasse no passado e decidisse ajudá-lo no julgamento. Já passei por momentos semelhantes e suponho que ele também poderá superar essa fase, mas precisará de tempo. Eu entendo que é enfrentar um mundo que de repente parece vazio e hostil. Não me surpreende o estado de espírito dele, mas acho que talvez este seja o impulso que ele precisa para fazer mudanças profundas em sua vida, longe de pessoas como Nina. Finalmente, quanto aos meus pais, eles também estão lidando com as consequências de tudo isso, e sei que agora estão bastante chateados. Descobri que antes do divórcio eles recebiam algum dinheiro do meu irmão para complementar sua renda, algo que eu realmente não sabia até agora. Acho que esta é outra razão pela qual eles deveriam ter me escutado quando os avisei sobre Nina. Suponho que em vez de olhar para trás e reconhecer seu erro, eles preferirão descontar e me culpar por tudo isso. Afinal, eu sempre fui seu saco de areia. No entanto, mesmo que eu tivesse ajudado meu irmão no julgamento, duvido que isso tivesse mudado o curso de sua vida ou seu estado emocional. Mickey provavelmente ainda estaria deprimido e meus pais ainda precisariam de renda adicional, mas às vezes é mais fácil culpar alguém do que assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. Então aqui estamos, cada um enfrentando os resultados de nossas decisões. Quanto a mim, não tenho nenhum remorso por como lidei com as coisas e reafirmo minha posição de que foi o melhor para mim, embora eu saiba que sempre fui o vilão na narrativa da minha família. Agora entendo que esse papel não me define e o que realmente importa é viver minha vida sem drama desnecessário e sem a constante manipulação que me cercou no passado. Espero que eles também encontrem suas próprias respostas, mas não tenho intenção de me envolver mais em seus problemas. Edição: o bebê não é do Jacob. Teria que procurar o meme do Pikachu surpreso, mas entrei rápido para esta edição.